No podcast de hoje conversamos com a psicoterapeuta Renata Gamba, uma verdadeira autoridade quando o assunto é desenvolvimento humano e equilíbrio integral. Ela vai nos mostrar que a nossa caminhada terrestre depende do alinhamento exato de 4 forças que carregamos dentro de nós: a nossa inteligência física, mental, emocional e espiritual. Boa jornada! Renata, eu tive a grata oportunidade de participar de um seminário contigo e eu me lembro que acho que no primeiro dia de seminário me chamou muito a atenção quando você citou as 4 inteligências que nós, enquanto humanos, nós temos, né? Eu queria que você abrisse esse bate-papo falando um pouco mais sobre essas 4 inteligências. Olá a todos, é sempre gratificante falar sobre as várias inteligências que nós temos, né? E falar sobre coisas que daqui a pouco a gente não para pensar e está tão claro. As 4 inteligências, nós poderíamos dizer que elas fazem parte da nossa caminhada terrena, eterna, né? Porque nós estamos aqui de passagem, né, Thiago? Isso é fato. E temos que sentir essa energia maravilhosa que existe. E as 4 inteligências, nós temos entre elas a inteligência física. A inteligência física é aquela que nós percebemos ela no nosso dia a dia. No momento, por exemplo, que nós vamos respirar. Nós não temos que parar para pensar que vamos respirar. No momento, de repente, em que nós estamos fazendo uma digestão com o nosso corpo, ele age sozinho. No momento em que vamos, de repente, fazer uma caminhada, toda a movimentação do nosso aparelho circulatório, tudo que envolve a nossa musculatura, os nossos ossos, o nosso movimento. Enfim, a inteligência física, ela é algo nato em nós, que está em nós e que nos acompanha durante todo o tempo. Depois nós temos a segunda inteligência, que nós falamos que é a inteligência mental, ou seja, como é que são os nossos pensamentos, o que nós enxergamos da vida, como nós criamos determinadas coisas no nosso quadro mental. Então, a inteligência mental, ela, vamos dizer assim, seria nosso direcionamento para onde ir, o que queremos e aonde vamos. Temos a terceira inteligência, que seria a inteligência, melhor dizendo, que é a inteligência emocional. Saber trabalhar com as nossas emoções. A questão da raiva, a questão da melancolia, a questão do amor, a questão de repente, de uma hora para outra, levamos um susto e aí como agir a partir desse susto, enfim, tudo, absolutamente tudo, estou dando pequenos exemplos, mas tudo aquilo que envolve as nossas emoções. Daniel Goleman falava muito sobre a inteligência emocional e o quanto é importante a gente ter o equilíbrio delas também para que a nossa caminhada daqui seja redondinha, podemos dizer assim, né? E a quarta inteligência é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual hoje já está sendo difundida nos meios acadêmicos. A ciência está comprovando a existência, né, do corpo espiritual. Então, esses 4 suportes, essas quatro bases, esses 4 corpos, né? São os corpos que nos acompanham durante essa nossa caminhada terrena, né? Que seria o corpo físico, o mental, o emocional e o espiritual. E para que a gente possa ter uma vida mais plena, de acordo com os nossos sonhos, de acordo com a nossa caminhada profissional, pessoal e evolutiva também, é importante que os 4 corpos estejam bem. Como se nós tivéssemos que dividir em porcentagens, vamos dizer. A atenção e o cuidado de 25% para cada um dos corpos, na soma total de 100%, seria o ser humano integral, com saúde, com bem-estar físico, emocional, espiritual e mental. Então, é muito importante entendermos essas 4 inteligências. Até porque a gente pode dizer assim, uma pessoa que fica só cuidando do seu corpo físico e não cuida da sua mente, vai ter um desequilíbrio aí. Outra que de repente cuida da sua mente, cuida do seu corpo, mas não sabe trabalhar com as suas emoções, não tem a inteligência emocional, vai ter problema na sua caminhada. E espiritualmente também, se não entender que nós somos eternos,
que a nossa energia, ela vem de algum lugar e ela vai para algum lugar. Se nós não entendermos isso, cria muito o que nós chamamos de vazio existencial. E que está acontecendo hoje em dia com muitas pessoas. Elas não sabem o porquê e de onde vem, mas é um vazio que de repente preenche esse corpo, que é um dos corpos, né? Dos corpos que compõem nossos 4 corpos, e fica aquele vazio existencial. Então a inteligência espiritual, ela hoje em dia está com um up, vamos dizer assim, um insight grande em relação a vários conceitos, conteúdos e assuntos. As pessoas estão de olho nessa parte de inteligência, que é a inteligência espiritual. Então, vou te fazer uma pergunta bem simplesinha para você responder. Qual que é o segredo para a gente manter esses 4 pilares alinhados? Olha, principalmente a questão daquilo que a gente pensa, que a gente vibra, que a gente intui, como a gente fala. Tudo no mundo é vibração. Tudo é energia, tudo vibra. E até vou ler aqui só o pensamento de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: tudo é energia e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Albert Einstein. Então, a ciência comprovando que nós somos essa energia. Como alimentar? Pergunta que você falou, né? Como alimentar essa energia? Sabemos que tudo aquilo que nós pensamos, da maneira como nós conduzimos o nosso pensamento, como nós intuímos as coisas que estão à nossa volta, qual é o nosso olhar, melhor dizendo, sobre as coisas que estão à nossa volta. Tudo isso vai criando formas, pensamentos que se transformam numa semimaterialidade, poderíamos dizer assim. A princípio, vem em forma de ondas, que são ondas quânticas, porque tudo vibra, tudo é energia de nós. E depois, com os nossos pensamentos, com a nossa maneira de conduzir a vida, com as nossas atitudes, nós vamos construindo na materialidade aquilo que vem a nível energético. É como, Thiago, se a gente estivesse escutando uma determinada frequência de FM e queremos mudar aquela frequência. Ao mudar a frequência, nós mudamos a música, mudamos a vibração que aquela FM está nos passando. Da mesma forma, é nós. Quando nós queremos mudar alguma coisa em nossas vidas e que vai atingir os 4 corpos, nós temos que mudar essa frequência. Porque ao mudar ela, nós mudamos tudo que está à nossa volta. Um exemplo assim, pessoas que pensam muito negativo, pessoas que só ficam assistindo coisas ruins, filmes horríveis de terror, violência, elas trazem para um dos corpos, que é o corpo mental, toda essa frequência. Ao trazer essa frequência, isso atinge o emocional, atinge as nossas emoções, lógico, né? Fica bem claro, o emocional atinge o mental, atinge o corpo físico, porque a gente vai ficar com palpitações, vai se sentir mal em relação àquilo que a gente está vendo. E energeticamente, e a nível espiritual, nós não vamos nos sentir bem. Então, a grande bússola, que eu digo, brincando grande Waze, né? Para nos conduzir aí, é prestar atenção no que estamos lendo, ouvindo, falando, comunicando, lembrando que nós devemos cuidar da nossa higiene espiritual, vibracional. Em cima dessa pergunta, Renata, eu vou te dar 2 exemplos. Lógico, a gente tem a questão das frequências positivas, assim como também temos as frequências negativas. Por exemplo, o esgotamento de um líder no ambiente de trabalho contamina a frequência de todos os demais colaboradores, a operação, assim, companhias, amizades, ou até mesmo, vamos dizer aqui, os relacionamentos com pessoas que vibram numa frequência baixa. Eles podem realmente te prejudicam uma pessoa. Como é que a gente se blinda desse tipo de situação? Como a gente lida com isso? Olha, realmente prejudica, né? Porque nós podemos chamar isso de, entre aspas, vampirismo energético. É onde, de repente, alguém suga
essa frequência no sentido de baixar essas ondas. Nós temos uma frequência e uma potência de ondas que corresponde de acordo com o nosso ser, envolvendo esses nossos 4 corpos. Nós estamos emitindo uma certa frequência e uma certa potência. De repente, alguém à nossa volta está com uma frequência de ondas mais baixa. Realmente ela tem um movimento. Aí sai energia quântica, física quântica, que mostra maravilhosamente para nós essa questão de ondas. Com isso, aquela pessoa, ao ter contato com essa outra onda, elas não encaixam entre si. Uma está numa vibração, outra está noutra. Com isso, acontece o que nós podemos chamar de uma linguagem figurada, né? Vampirismo energético. Por quê? Porque aquela onda que ela está mais baixa, ela tende a tentar se equilibrar na onda mais alta, né? E com isso causa um certo desconforto de ambas as partes, tanto daquele que tem uma frequência boa, pensa de uma maneira correta, é um grande líder, quanto aquele que está de uma frequência mais baixa, né? Então, com certeza, isso influi bastante. Eu costumo dizer que é importante a gente se vestir energeticamente e potencialmente da energia que nós queremos. E posso dar um exemplo, Thiago? Deve. No jogo do Brasil, Neymar. O que aconteceu no momento do pênalti? Não vamos à questão da discussão ali entre ele e o goleiro, né? Aquele jogo ali. Não, eu tô falando da postura dele na hora de jogar a bola, né, ao gol, ou de acertar a bola na hora do pênalti. O que aconteceu? Ele se vestiu de uma energia. Ali a gente via a energia emocional firme, né? O físico dele estava preparado, a energia física não, vamos dizer, o corpo físico dele estava preparado para isso. O mental estava preparado para isso e a energia quântica também. Ele olhou bem nos olhos do goleiro e aonde você quer que eu coloque a bola? Né? Foi as palavras dele. Ou seja, ele estava vestido disso que nós estamos comentando, que às vezes é até difícil definir em palavras, mas assim, um exemplo ele me mostra. Ele olhou firme e disse, lá que eu vou jogar a bola. E assim foi. Então, há um equilíbrio ali bem claro dos 4 corpos, né? E dessa energia, como líder, que ele disse, esse gol é meu, esse pênalti é comigo, e marcou o gol do Brasil. Então, isso é um exemplo para nós. É algo que nós temos que aprender no nosso dia a dia, aí organizando essa questão de frequência de acordo com a nossa missão, com aquilo que viemos fazer, com os nossos sonhos, com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia, com o nosso relacionamento, onde queremos chegar. E entender também, em determinado momento, que quando a energia do outro, ela não encaixa com a gente, e ocorre esse vampirismo, isso nos faz mal, o melhor é, energeticamente, a gente se afastar e pensar assim, isso não é meu, isso eu não quero para mim. A partir do momento que alguém puxa muito para baixo, mentalmente nós temos que nos posicionar. Isso eu não quero para mim. É a mesma coisa que o goleiro, né, tentando defender o gol ali, e o Neymar diz, eu vou jogar essa bola, eu vou acertar o gol. E o goleiro, não, tu vai dar na trave, né? Quer dizer, houve ali muito mais do que mente, emocional e emocional, não, eu vou jogar e vou acertar. Então, é dessa forma, né? Não existe algo pronto, preparado para a gente saber como fazer isso, mas através dos pensamentos, do comprometimento, da responsabilidade, da atitude, de tudo que envolve a nossa vida, somado a esse conhecimento energético, o gol dá certo, viu? Mesmo se o pênalti dá certo. Anotem essa dica da Renata aí. Renata, você deu o exemplo aí do Neymar e tal, mas isso talvez explique para quem esteja assistindo que não basta só você vibrar positivamente, que tem essa questão do vampirismo, né? Às vezes tu tá vibrando na frequência correta, tá pensando positivamente, mas aí do teu lado tem 1, 2 ou mais, né, vampirinhos aí minando a tua energia e às vezes as pessoas não percebem. Tem gente que nem imagina, né, do que essas pessoas são capazes, né, Renata? Concordo contigo, concordo mesmo. Mas vamos lembrar assim, como nós somos uma frequência e nós somos uma potência, o nosso corpo físico, ele não é daqui, ele vai ficar aqui nesse planeta, porque todo mundo
vai deixar o seu corpo físico aqui. Essa energia que a gente coloca na mente, que ela é bastante forte, quando nós ancoramos ela e potencializamos ela, nós temos muita força. E o mais interessante disso tudo é que, falando em ondas energéticas, como Albert Einstein estava falando, frequência vibratória, então se nós acharmos que nós podemos, o universo ele vai dizer sim, você pode. Se a gente achar que a gente não pode, que a gente não vai conseguir realizar os nossos sonhos, o universo vai dizer, sim, realmente você não pode. A palavra que o universo nos traz a nível quântico e a nível de vibração é a palavra sim. Se a gente acha que a gente pode, ok, a gente pode. Se a gente acha que a gente não pode, ele vai dizer, sim, você não pode. Então, isso é maravilhoso quando agora há um grande pulo em relação a esse conhecimento quântico, que junta esses 4 corpos, né, juntamente com essas frequências que envolvem a nossa caminhada. E entender aquilo, a pergunta que você fez anteriormente, que aquilo que é do outro. E aí nós temos que nos posicionar. Isso não é meu. Mentalmente, essa palavra, ela vai ressoar. Isso não é meu, isso eu não quero. É que nem a gente agradecer a algo, por exemplo, que não vai nos fazer bem, uma comida que de repente nós não gostamos, que tem a gente estragar. Não, eu não quero, isso não é meu. É a mesma coisa, é formas, pensamentos. Porque formas, os pensamentos criam formas, que vão criar atitudes, que vão criar ações, que vão se transformar em realidade. E isso é libertador e é maravilhoso, quando a gente entende esse processo. O processo não é da materialidade do que está à nossa volta que vai fazer com que os nossos sonhos, as nossas realizações aconteçam, né? Que a gente se realize naquilo que a gente quer. O processo é o contrário. É dentro de nós, no equilíbrio dos 4 corpos, com a consciência de que tudo vibra a nosso favor, independente se nós queremos e acharmos que está certo ou não, o universo vai dizer sim, e trazer de volta essa energia. Legal. Ô, Renata, a gente tá falando de vibrações, os músculos, os órgãos também pulsam, também são eletromagnéticos, né? Então, do coração, que o coração ele emite um campo eletromagnético que muda conforme nossas emoções, e isso não sou eu, Thiago, que estou falando, ou a Renata que está inventando algo aqui, não, tá, pessoal? São estudos, tem vários estudos aí sobre isso. Como as chamadas vibrações positivas, Renata, elas alteram essa assinatura de Hertz do nosso corpo, e qual o impacto biológico direto disso na nossa imunidade e na regulação do nosso cortisol, por exemplo? Olha, você falou com esse estudo aí, né, Thiago? É maravilhoso essa energia, né, emanada do chakra cardíaco, né, ou do chakra do coração. Um estudo de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que o amor, a energia do amor, é o melhor remédio que existe no mundo. E não só remédio curativo do nosso corpo físico, quando se refere a músculos, órgãos internos, ou seja o que for, mas também a cura de coisas que de repente está entravada na vida da gente, que não vai. Aquele trabalho que poxa, a gente trabalha, organiza, e não tem sucesso. Aquele relacionamento que se tenta de tudo quanto é jeito, e não dá certo. Tem horas que o melhor é aquietar a mente, né, um dos corpos, que é a nossa mente, corpo mental, e sentir somente a vibração desse amor. Ele vai percorrer todo o nosso, a nossa essência, todo o nosso corpo físico, toda a nossa essência, todos os corpos que envolvem o nosso eu, e vai trazer uma imunidade maravilhosa. Eu costumo dizer que quando a gente não está bem mentalmente, emocionalmente, que são desses 2 corpos, né, que nós falamos, o sistema imune também não funciona. E daí vem tudo asite, relite, laringite, otite, né, tudo que é inflamação e tudo mais, né, acontece no nosso corpo, a imunidade vai lá embaixo. Então, a importância de se dar do amor e transmitir esse amor. E não é um amor romântico, sabe? Para entender um pouco mais.
Que o pessoal fala em amor, romantiza muito, né? Eu falo o amor de aceitar as coisas boas da vida e se sentir merecedor. Isso é ter amor por si mesmo, né? Nós somos merecedores. Se houve alguma crença que nos limitou lá atrás, algo que fez com que a gente paralisasse o momento de nossas vidas, em função talvez até de uma constelação familiar, tão falado hoje em dia também, e a gente paralisa, não vai adiante. Está na hora de libertar isso. E a maneira de se libertar é aquilo que você falou, é o amor. A questão do cortisol, ele diminui a partir do momento em que a gente deixa o estresse do lado, entendeu? Por quê? Porque a gente vive num mundo tão, cheio de coisa, compromisso, em que você tem tempo de parar, de intuir, de trabalhar com a energia. Quando a gente trabalha com a energia, segundo vários estudos, né, a gente percebe que a criação daquilo que vai acontecer está indo na frente. A gente já vai projetando, programando através dessas ondas que nós estamos conversando, ela vai na frente dos nossos sonhos, ela vai à frente daquilo que nós queremos. E eu costumo dizer assim, vocês não querem só por brincadeira tentar fazer isso? Pelo menos durante uma semana. Tenta pensar positivo, tenta ir de acordo com os teus sonhos e jogar à frente. O que é? E quer? Onde é que quer chegar? O que é essa energia? Não precisa saber o que é essa energia. Tem que saber que realmente ela acontece, que essa energia ela está aí para todos, né? E aqueles que conseguem atingir, vamos dizer, esse patamar, conseguem a realização em várias áreas. Aí tem aquele livro que falava, né, o Segredo, não sei se você já ouviu falar, Thiago, O Segredo. O segredo, o que é? O segredo é justamente isso. Não são só pensamentos positivos da boca para fora. É vibração. É a questão do coração, é a questão do ser, aquilo que está no seu eu. Só que daí envolve também o mental, é criar aquilo, né? Até costuma-se falar que é muito importante a gente escrever aquilo que a gente quer. Onde é que a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos e tal. E cada vez, a cada dia, a cada minuto, cada hora que tiver uma oportunidade de ler novamente, ir lá, ler, intuir, para criar formas, pensamentos. Lembrando sempre que os nossos sonhos começam primeiro com uma ideia. Depois ele toma conta de uma mente, tudo é energia. Depois da mente, a gente começa a ter as ações. Depois das ações vem a materialização. Não tem como ser diferente. Então, se uma pessoa cria a nível de mente coisas negativas, aquelas historinhas, aqueles filminhos ruins, aquelas coisas que não devem acontecer, mas ela fica com medo, ela começa a criar, ai, mas sei. Ela está criando mentalmente aquela situação. É toda palavra, todo pensamento conforme o pensamento. Desculpa te interromper, mas também as crenças limitantes também, né, Renata? Perfeito. Excelente, Thiago. As crenças limitantes, elas chegam ali e trazem bloqueio, né? E a pessoa não vai adiante porque não é mestre de si mesma, vamos dizer assim. Está na hora de nós, enquanto civilização mesmo, e nós temos a condição, porque hoje em dia, ao meu ver, há mais de 30 anos que eu estudo toda essa questão, né, de energia, de posicionamento, de pensamentos, de tudo mais, quando se encaixa ciência com vários conhecimentos, com várias culturas, com várias religiões, a religião está junto, com vários posicionamentos perante a vida, e a gente percebe que a gente é um ser humano integral, aí a coisa acontece. Nós não somos, né, só o corpo, só a mente, só as emoções ou só a energia espiritual. Nós somos muito mais do que isso, né, Thiago? Totalmente. Eu vou até repetir a pergunta que eu fiz pro Everaldo no bate-papo que a gente fez recente, que nós conversávamos bastante sobre essa questão da inteligência emocional hoje também passar a ser um pré-requisito no campo corporativo mesmo, né? Na hora de emprego, de uma entrevista de emprego, uma pessoa que tem o equilíbrio dessas 4 inteligências, principalmente emocional, ela sai na frente. Você também compactua dessa ideia, Renata? Concordo, sim, com certeza.
Porque tem pessoas bastante intelectivas, vamos dizer assim, intelectuais, que estudaram bastante, até com mestrado, doutorado, mas não conseguem trabalhar muito sua inteligência emocional. Ao chegar nas grandes empresas, ou se posicionar perante grandes negócios, ou na sua carreira profissional, ela se perde um pouco, porque qualquer desafio, ela se atrapalha. Não adianta ter um monte de conhecimento, sabedoria, e na hora, quando acontece alguma coisa que não sai como deveria, trava o emocional. E aí, como é que faz, né? É um problema. Como é que você leva, como é que você absorve na tua vida, vou pegar a Renata, que a gente está conversando com a Renata, então eu quero que você fale na sua vida prática, como é que você emprega todos esses ensinamentos, como é que no seu dia a dia você convive com essa questão das 4 inteligências? Olha, essa questão é sempre um aprendizado, né? A gente aprende, é como se subisse um degrau, tem mais uma coisinha para aprender, tem mais outra. Eu digo, Thiago, que eu sou uma eterna aprendiz, né? Tanto que ali no seminário eu gosto de colocar aquela música, um eterno aprendiz. Isso é fascinante, isso é maravilhoso. Não dá para parar, né? Isso é muito bom. Mas eu vejo assim, eu cuido muito e acho importantíssimo a gente cuidar muito do que a gente assiste na televisão. Saber que existe a violência, existe coisas ruins, né? A gente pode vibrar positivamente por uma situação que não é boa, que a gente viu que não é legal, mas jamais trazer aquela energia. Se a gente começa a vibrar junto com aquela coisa que não foi legal, nós estamos dividindo aquela dor que de repente não é nossa. Nós podemos auxiliar. Eu costumo dizer também, imagina assim um médico que vai atender alguma pessoa que passou por um acidente, né? Então ele deita aquela pessoa numa maca e a pessoa começa a passar mal, começa a falar que ela está mal. Ela, na sua empatia, fica com tanta pena que começa a passar mal junto. Ela vai deitar na outra maca, não vai atender essa pessoa? Então, os médicos são preparados para estar emocionalmente e vibracionalmente também firmes para atender aqueles que precisam atender. E esse é um grande ensinamento para nossas vidas também, né? Da gente entender que tem coisas que é do outro, tem coisas que são nossas, né? E aquilo que é nosso, nós temos o dever de evoluir, de ver quais são as arestas que têm que ser arrumadas, o que nós precisamos melhorar. E é o outro que é do outro. Podemos auxiliar sim. Então, cuidar assim do que a gente assiste, sabe, na televisão, do que a gente comunica também. As nossas palavras falam muito sobre nós, né? A linguagem, ela também vai um pouco à frente daquilo que nós somos enquanto pessoas, né? Palavras simpáticas, carismáticas, elas credenciam a nossa pessoa de uma forma diferente do que pessoas, por exemplo, que usam palavras para machucar, palavras de baixo calão. Tudo isso é energético também. As palavras têm energia. Então, também cuidar com as palavras, né? E eu me dou o direito também, né, de energeticamente trabalhar propriamente com a energia. Sempre se fala, mas como assim? Como a gente sabe que tudo vibra, tudo é luz? Eu gosto muito da cromoterapia, do estudo das cores, e tem a luz azul, que é uma luz de proteção, e aí tem ligado também a quem acredita, né, e gosta de Arcanjo Miguel, essa questão mais religiosa, mais espiritual. Aí eu me visto numa bolha de luz. Sabe? Imagina uma bolha de luz. É a mesma coisa que, de repente, alguém vai trabalhar numa cozinha, um chefe de cozinha. Ele se veste, se arruma adequadamente, cuidando para os cabelos não cair na comida, com as unhas, tal. Fisicamente ele se veste. E energeticamente também, eu estou vestindo como a chefe de cozinha ou o chefe de cozinha. Então, assim, na nossa vida, quem nós somos? Como nós estamos nos vestindo? Nós somos, de repente, que nem o Neymar que disse, poxa, eu sou o jogador. Eu me vesti disso. Essa energia está comigo, esse é o meu profissional. Então, ele tem o lado pessoal no envolvimento com a família, tudo, mas tem o profissional. E ali, ele vestiu o profissional. Então, é essa garra. As pessoas parecem que têm medo, Thiago, hoje em dia, de ter garra.
sabe? De ter vontade, como os italianos falam, os antigos diziam, tem que ter boia. Ter boia, o que eu quero da vida, né? O que eu quero da vida? E aí vibrar aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero, né? Esse equilíbrio. Renata, para a gente encerrar, o biofísico ele nos mostra que a matéria nada mais é do que energia condensada e baixa vibração. E a gente falou isso desde o início do bate-papo, né? Se alguém que está nos ouvindo aqui sente que a sua vida, por exemplo, financeira ou a saúde física está, entre aspas, travada, qual que é o primeiro passo, vamos dizer, neurobiológico para sintonizar o corpo em uma nova frequência de movimento, de paz, de prosperidade? Quando se fala do cérebro, a gente sabe que ele tem as sinapses, aonde ele atinge áreas do nosso inconsciente, subconsciente, que são aqueles que são detentores daquilo que nós queremos, dos nossos sonhos, da verdade daquilo que nós somos. Muitas vezes, a gente fica teimando também com coisas que não têm a ver conosco, necessariamente. Por exemplo, uma pessoa nasce para ser um grande escritor e ela, de repente, vai ser um engenheiro. Não tem a ver, né? Mas alguém pode me falar assim, mas hoje em dia eu ganho dinheiro como engenheiro. Como é que eu vou chegar a ser escritor? Aí é um movimento da transição e a gente tem que aprender a fazer as transições na vida. É isso que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, porque os nossos sonhos, eles dão uma dica para a gente da onde nós podemos e devemos e merecemos chegar, que nós merecemos. Então, cada um tem a sua caminhada e ela está muito dentro, muito não, está totalmente dentro desse ser extremamente complexo, no bom sentido, da máquina mais maravilhosa que existe no mundo, mas ao mesmo tempo de entender que a qualquer momento a gente pode virar a página, a gente pode virar a chave e criar uma situação diferente, né? Mas nunca usando aquela questão assim, ó, do sufoco, da força. Muitas vezes a gente não é gentil conosco mesmo. Então, porque tem que mudar, porque tem que resolver, porque tem. Aí a energia quântica que nós alimentamos nos sufoca. A gente não consegue ver aquilo tranquilo, neutro, sabe? Então, quando nós precisamos mudar, queremos melhorar o nosso lado profissional, pessoal, a gente tem que esperar, não é esperar, mas dar tempo para que uns insights ocorram, mas tem que ir naquela direção. A luz elétrica, Thomas Edison descobriu um insight, ele tentou 999 vezes, descobrir a luz e não conseguiu, né? Ele errou as 999 vezes, não, foi alternativas. Então, é desse movimento. Olhe, por exemplo, as pessoas que realmente conseguiram sucesso na vida. Não foi na primeira vez, não foi na segunda, não foi na terceira. Olha, não foi fácil. Mas aí que está o maravilhoso da vida. E aí que estão os grandes vencedores, não desistir. Não deu de um jeito, vai do outro. Não deu do outro, vira a página, vai do outro, né? O que nós nunca podemos é desistir de nós mesmos. Porque nós somos maravilhosos na essência que nós somos. Nós temos uma condição tão grande de criar, de recriar, de construir, que é infinita, que a gente nem imagina. E não é filosofia, não, tá? Quando a gente vê Albert Einstein dizendo que nós somos uma frequência, que nós somos uma energia. Então, o que eu diria é justamente assim, comece a olhar coisas que você talvez não olhava antes. Tipo, conhecimentos, filmes, começa a compartilhar situações com pessoas que você acha que sejam mais sábios naquilo que você está procurando. Provérbio tem como, quem procura acha, né? Vamos curar e milhar para nós. Maravilha, Renata, maravilha. Eu deixo aberto aqui o espaço agora para você disponibilizar suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Enfim, de novo agradeço pela disponibilidade, pelo bate-papo tão rico, tão cheio de experiências que a gente
pode levar para o nosso dia a dia. Então, da minha parte aqui, gratidão. Tiago, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui conversando contigo. Sempre acho muito produtivo quando a gente abre esse novo olhar, porque para nós que estamos conversando aqui, e eu já te conheço um pouco também, sei que também não seja tão novo, mas para muitas pessoas vai ser, né? E é uma coisa que está muito, vamos dizer, comentada hoje em dia, é a energia física, a energia quântica. E quando a gente realmente conhece o poder que nós temos enquanto seres energéticos de modificar qualquer realidade, o salto quântico que nós damos é muito grande, né? Então, realmente foi um prazer poder conversar um pouquinho, né? Eu te disse, eu tenho que me policiar um pouquinho, porque senão eu não paro de falar. O meu Instagram é renata.gamba, né? Também tem no YouTube lá, Renata Gamba. E estamos aí sempre intuindo, sentindo e aprendendo, né? Já. Grande objetivo nas nossas vidas.